O nó do norte entra no signo de Áries e esse é um movimento muito importante que vai influenciar, inclusive, o signo onde vão acontecer os eclipses nos próximos 18 meses. Então, se você quer entender como que esse trânsito vai influenciar a sua vida, vem comigo que nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre essa mudança de signo dos eixos de nodos lunares. Olá, sejam bem-vindos ao Astrolife. Eu sou a Nina Rizzi e esse é um canal para você que quer trazer astrologia para o seu dia a dia de uma forma simples e descomplicada. E se você gosta de astrologia e ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever aqui no canal e ficar por dentro de todos os vídeos de astrologia que eu trago por aqui. E o tema do vídeo de hoje é o nódo lunar norte entrando no signo de Áries. Na verdade, a entrada já aconteceu no dia 17 de julho. Então, nesse vídeo, eu vou te contar um pouquinho mais sobre o que são os nodos lunares, o que significa o nódo norte entrando em Áries e o nódo sul entrando no signo de Libra. Vou te contar o que os eclipses têm a ver com tudo isso e como que isso acaba influenciando a nossa vida de uma forma individual e também coletiva, tá certo? E eu sei que a gente às vezes não fala muito sobre os nodos lunares, né? Mas ele é um ponto muito importante, porque de fato marcam onde estão acontecendo os eclipses. E os eclipses, eu sei que vocês já ouviram muito falar sobre, sabem o impacto importante que tem em termos de transformação e alinhamento na nossa vida. Então, esse é um trânsito importante da gente se atentar, porque são 18 meses aí pela frente, 1 ano e meio, que a gente vai ter essa mudança de direcionamento mesmo pra gente aqui na Terra. Tá? Então vamos lá, começando a entender um pouquinho sobre os nodos lunares. Os nodos lunares, eles não são planetas, tá? Na astrologia. São pontos calculados a partir da órbita da Terra ao redor do Sol e da órbita da Lua ao redor da Terra. Então, é uma linha, né? Esse é um eixo. Então, a gente tem o nó do sul e o nó do norte. São dois pontos que são calculados, né, a partir desse encontro de órbitas. E aí, o nó do sul, ele simboliza uma bagagem que a gente traz, né? A gente pode entender como algo que vem da nossa ancestralidade, algo que a gente carrega com a gente. Caso você acredite em vidas passadas, pode ser uma bagagem que a gente já traz com a gente de outras existências, né? De qualquer forma, é uma energia que se manifesta na nossa vida de uma forma muito natural. É algo muito natural mesmo pra gente, né? Uma energia que se manifesta com uma facilidade muito grande. É um ambiente confortável. É como se a gente já soubesse muito sobre a energia daquele signo que tá ali, né? É super fácil. Se manifesta e a gente nem percebe isso, tá? E quando a gente olha, então, pro nó do sul no nosso mapa natal, é isso, né? É aquela bagagem, é uma energia que a gente manifesta de uma forma muito fácil e é uma zona de conforto, vai entre aspas, um pouquinho mais pra frente desse vídeo, vocês vão entender um pouquinho melhor o que eu quero dizer com isso, não é algo ruim necessariamente, tá? E quando a gente tá olhando, então, em termos de trânsito, né, e de uma forma mais coletiva, o nó do sul entrando num novo signo significa uma bagagem, uma forma de se comportar, um modo, de repente, operante em que nós todos vamos estar vibrando mais, tá? Agora, como é um eixo, né? O nó do sul é a bagagem, o nó do norte, ele aponta para um caminho de evolução, é uma direção nossa na vida, tá? E não significa que a gente tem que abandonar o nosso nó do sul, que a gente tem que deixar para trás, não é isso, tá? O nó do sul, ele é uma bagagem, uma sabedoria, né? Ele pode ser algo bom, um dom, um talento, mas ele também pode ser um vício, né? Uma crença limitante, né? Então, o importante é a gente não ficar só ali, é a gente usar essa bagagem como um ponto de partida e uma força para a gente traçar um caminho de evolução, né? E trilhar a nossa trajetória em direção ao nó do norte, que é um aprendizado para todos nós. Então, quando a gente olha no nosso mapa natal, é um aprendizado nosso individual olhar para o nosso nó do norte. E agora, né, com o nó do norte entrando em Áries, influenciando todos nós em trânsito, é um direcionamento, um caminho de aprendizado que todos nós vamos precisar passar, tá?
E uma coisa importante, tá? Os nodos lunares, eles estão sempre no signo oposto complementar. Então, se eu tenho o nodo sul em Gêmeos, o nodo norte vai estar em Sagitário, exatamente no mesmo grau oposto, exatamente na casa oposta, tá? Então, se você tem, por exemplo, o nodo sul a 15 graus de Gêmeos na casa 10, você vai ter o nodo norte em Sagitário a 15 graus na casa 4, que é a casa oposta. Nem todos os sites ou programas de astrologia, quando você cria lá o seu mapa de uma forma gratuita, nem todos eles mostram o nodo sul ilustrado como um símbolo, tá? Mas ele está lá, tá? Eles normalmente vão colocar o nodo norte. Então, se o nodo norte está lá posicionado num signo, numa casa, num grau, você vai automaticamente saber que o seu nodo sul está no mesmo grau, no signo oposto e na casa oposta, tá certo? Em termos, né, de curiosidade e de nomenclatura, os nodos lunares também são conhecidos como cauda e a cabeça do dragão. Então, o nodo sul representando a cauda do dragão, a bagagem kármica até, que a gente pode trazer, porque é um termo que vem da astrologia kármica, e o nodo norte, a cabeça do dragão, este caminho de evolução, de aprendizado, para onde a gente tem que direcionar a nossa vida, tá? E já vamos entrar agora numa explicação, tentando entender a ligação que eles têm com os eclipses, tá? Então, esse eixo, né, esse eixo, né, de pontos que a gente tem, que é o encontro da órbita da Terra ao redor do Sol e da Lua ao redor da Terra, marca um momento de alinhamento, né, quando a gente tem aí Sol, Lua e Terra alinhados, né, que é justamente o momento em que acontecem os eclipses. Os eclipses, eles acontecem quando a gente tem Sol, Lua e Terra alinhados. Então, como a gente tem um alinhamento no céu, a gente vai ter nos eclipses um momento de alinhamento, né, aqui na nossa vida na Terra. E normalmente a gente já sabe, vocês que já me acompanham há mais tempo já viram meus vídeos dos eclipses, é um alinhamento entre passado, presente e futuro que a gente tem representando desses momentos grandes de alinhamento, tá? E os eclipses, gente, eles são momentos que aceleram processos de transformação na nossa vida. Eles aceleram alinhamentos que a gente precisa fazer e que parece que não tem mais escapatória, sabe? Assim, quando vem um eclipse, pá, é esse 1 ano e meio que a gente tá trabalhando um eixo de signos e que a gente queira ou não, vão acontecer coisas relacionadas a essas temáticas e a gente vai precisar direcionar e alinhar a nossa vida com relação a isso. Então, no final de 2021, tá? O nodo norte entrou no signo de Touro, então o nodo sul estava no signo de Escorpião e a gente teve aí uma temporada de eclipses de 1 ano e meio, mais ou menos, que aconteceram aí no eixo de signos Touro e Escorpião. A gente tem um último eclipse que vai acontecer no signo de Touro ainda esse ano, tá? Vai ser no dia 28 de outubro, a gente vai ter um eclipse lunar que vai fechar esse ciclo, tá? E agora, no dia 17 de julho, a gente já teve, então, a entrada do nodo norte em Áries, marcando um novo eixo de signos onde os eclipses vão acontecer e um novo direcionamento para nossa vida aqui na Terra em termos de evolução e aprendizado. Então, no próximo 1 ano e meio, a gente vai ter os eclipses acontecendo aí no eixo Áries e Libra. E isso já começou, né? A gente já teve aqui um primeiro eclipse solar em Áries no dia 20 de abril. Então, é assim mesmo, né? Os eixos, eles vão transitando, né, dessa forma. Então, esse foi um ano, por exemplo, que a gente teve eclipse acontecendo em Áries, em Libra, em Touro e em Escorpião, tá? O ano que vem tende a ser... Tem um eclipse já em Peixes que já vai partir para o próximo eixo, mas a gente costuma ter... essa mescla, né? Vai mudando o eixo mesmo aos poucos, porque pode ficar confuso. Já teve um eclipse em Áries e só agora que o nodo norte está entrando. Então, o nodo norte, de fato, entrou agora no dia 17 de julho, mas a gente já teve uma palhinha ali no eclipse do dia 20 de março para a gente entender o que é que a gente vai trabalhar aí nos próximos 18 meses, 1 ano e meio, tá? E um fato curioso, né? Como eu falei para vocês, os nodos lunares, eles caminham, né,
ao contrário dos planetas na astrologia, os planetas que estão em trânsito, né, dentro do nosso mapa. Então, se vocês forem ver, o nó do norte entrou em Áries, ele não tá no grau 0, ele tá no grau 29. Então, ele vai caminhar do grau 29 até o grau 0. E também, Áries é o primeiro signo do zodíaco, o próximo signo é Touro, mas ele está vindo de Touro, entrando em Áries, então o próximo eixo de signos que vão ter os eclipses é ali Peixes e Virgem, tá certo? Só para vocês entenderem e não ficarem tão confusos. Os nós lunares têm esse eixo ao contrário dos planetas, tá certo? E como eu disse para vocês, então, o nó do norte é esse caminho de evolução, um aprendizado que a gente vai ter um sentido, um propósito, uma nova direção, para onde todos nós aqui vamos precisar olhar. E é o signo de Áries que vai trazer o caminho, né? Esse novo aprendizado, essa nova direção. E é muito legal, né? Porque Áries é o primeiro signo do zodíaco. Então, aquele gás, aquela iniciativa da gente colocar coisas novas, criar novos projetos, iniciar coisas novas na nossa vida, né? E além disso, a gente vai, para mim o principal aprendizado, que é algo que a gente já vem trabalhando desde lá do eclipse que a gente teve em março, é a gente aprender a se posicionar diante da vida de uma forma assertiva e corajosa. Tá? A gente também vai aprender a trabalhar mais a nossa individualidade, tá? A saber reconhecer o nosso valor, o nosso espaço e os nossos limites, tá? E a gente vai trabalhar também autonomia, independência, e como eu falei, né? Criar coisas novas, novos projetos, novas metas, novos desafios. O signo de Áries, ele é um signo movido a metas e desafios. Então, é um bom momento da gente criar coisas novas. A gente vai estar com um gás maior. O signo de Áries é um signo que traz um gás muito legal pra gente, uma vontade muito grande de fazer as coisas acontecerem, né? Agora a gente tem a sombra também, então na sombra o que a gente vai experienciar? Pressa, ansiedade, egoísmo, né? Impulsividade, agressividade e aquele individualismo que acaba prejudicando outras pessoas, tá? Vamos por partes. O nó do norte em Áries, ele quer que a gente caminhe em uma direção a uma individualidade saudável, tá? Porque é aquilo que eu venho falando para vocês há muito tempo. Quando eu sei reconhecer o meu espaço, os meus limites, o meu valor, quando eu sei quem eu sou, o valor da minha individualidade, eu estou pronto para fazer melhores acordos diante da vida e a me posicionar diante da vida de uma forma assertiva, porém sempre respeitosa. Eu vou falar lá na frente que o ideal é o caminho do meio, que a gente já vai chegar já, tá? Vamos entender agora aonde é que a gente vai estar vibrando, porque o nó do norte é um caminho de evolução, gente, é um caminho de aprendizado. Então isso que eu falei pra vocês não vai ser simples, não vai ser natural, tá? Trabalhar a individualidade, trabalhar a autonomia, trabalhar a independência, trabalhar essa vontade de criar coisas novas vai dar medo, vai dar muito medo. A gente vai ter que ter coragem, iniciativa, e isso não vai ser natural. O natural vai ser a gente vibrar na energia libriana, que é a bagagem que a gente vai estar vivendo, vai ser o lugar onde a gente vai estar vivendo que é mais confortável, que é mais seguro pra gente, tá? Então, me perdi aqui nas minhas anotações, espera só um minuto. É isso, tá? Como eu falei pra vocês, essa bagagem, ela pode muitas vezes ser um dom, um talento, uma sabedoria, algo bom que a gente traz, mas pode também, tá? Vícios, pode também ser crenças limitantes que acabam impedindo a gente de caminhar em direção a esse nó do norte, que é o propósito atual. O propósito é a gente aprender a se posicionar, a fazer melhores acordos, a saber reconhecer o valor da nossa individualidade. Mas aonde a gente vai estar? A gente vive numa sociedade que já valoriza muito os signos de ar, como Libra, que valoriza muito viver em sociedade. A gente vive em sociedade, né? Mas os signos de ar e a sociedade em que a gente vive valorizam muito o que? As parcerias, as pessoas. É até bonito, né? Eu me preocupo muito mais do que os outros, do que eu me preocupo comigo mesmo. Gente, isso é uma furada. Só que a gente é ensinado a acreditar nisso, ensinado a ser mais assim, né?
E isso gera consequências ruins que depois vem a agressividade, né? A pessoa engole tanto sapo, tanto tempo, que chega uma hora que ela, não quer mais nem saber, fala do jeito que tem que falar, e aí é agressiva, é impulsiva e acaba perdendo a razão, obviamente, porque tem formas e formas de falar a sua verdade, mesmo que você esteja certo, né, diante de algum ponto de vista, a forma como você fala acaba influenciando, né, você acaba perdendo a razão. Então, não é esse movimento que a gente também pode cair, tá? O fato é, a gente pode, com esse nodo sul em Libra, cair num padrão de supervalorização do outro na nossa vida. Mais do que a gente talvez já tenha, né? Então, a gente vai querer agradar o outro para evitar o conflito, para se sentir querido. A gente vai ficar refém do equilíbrio, da harmonia, da ponderação, de todo mundo ficar bem, de paz, né? Paz e acordos. Acordos que não necessariamente são equilibrados, né? Muitas vezes a gente, nessa, né, de evitar o conflito, a gente cede muito à nossa vontade, ao nosso lado, à nossa opinião, né? E a gente pode ficar refém de aparência e aceitação externa. A gente também pode entrar, né, e ter dificuldade de sair de relações abusivas, tóxicas, que nos fazem mal, que nos reprimem, tá? E esse pode ser um ambiente mais natural, onde a gente tende a ficar. O fato é que com o nodo sul em Libra, as relações amorosas, as sociedades e as parcerias, elas ficam muito em alta, em evidência. Então, num mundo onde já se supervaloriza o outro, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque não é que, lembra que eu falei, não é porque a gente tem que abandonar o outro e não ligar, não se importar com ninguém e só comigo mesma. Não é isso. A gente tem que usar o nodo sul como uma bagagem boa, e o signo de Libra tem muito a ensinar pra gente, de fato, sobre valorizar as parcerias. A gente vive em sociedade, ninguém faz tudo sozinho. O ter autonomia e independência não é não depender de ninguém, porque eu faço tudo. A gente depende de uma forma como opera uma sociedade. Pessoas que produzem comida que a gente come, a roupa que a gente usa, né? Então, não é assim que funciona. Mas o signo de Libra tem muito a ensinar pra gente sobre ética, sobre justiça, sobre amor, né? Então, a gente tem que encontrar um caminho do meio, tá? Um caminho do meio que vai ser aprender a reconhecer a sua individualidade diante da sociedade, diante do coletivo, e ter coragem de expor a sua verdade e colocar a sua verdade de uma forma assertiva, e não de uma forma assertiva, porém não agressiva, né? Aquilo que você não precisa enfiar a sua verdade goela abaixo de ninguém. Ninguém precisa concordar com você, mas você não precisa deixar de se colocar com medo do que as pessoas vão pensar da sua opinião, ou para você se sentir pertencente, ou para evitar o conflito, né? O equilíbrio entre Áries e Libra, entre eu e o outro, é eu saber que nem sempre vai dar para eu ficar quieto. Eu vou ter que comprar algumas brigas, e não é comprar a briga com agressividade, é discutir e impor minhas razões, impor o meu espaço, impor o meu limite de uma forma respeitosa e ética com relação ao espaço do outro, tá certo? Porque cada um tem a sua individualidade, cada um tem a sua opinião, e a pessoa não precisa concordar com você e você não precisa concordar com a pessoa. Você só precisa ter espaço, né, e autoconfiança suficiente para se colocar, né? Não ficar quieto, falar assim, o que será que vão pensar da minha opinião? Será que vão me julgar muito? Melhor eu ficar quieta, melhor eu não falar nada. Aí você vai se anulando, tá? E esse é um lugar onde vai ser mais confortável pra gente. Mas a gente vai ter que, com consciência, trabalhar a proatividade, né? E esse caminho, né? Onde o nó do norte em Áries está traçando pra gente, que é a coragem de sermos nós mesmos, tá? E aquilo que eu sempre falo com vocês, quando eu sei reconhecer meu espaço, minha individualidade, meu valor, fica muito mais fácil eu fazer bons acordos para mim. Então, estar em boas relações amorosas e estar numa relação boa comigo mesma. Eu me banco, eu sei a minha opinião, não me importa o que o outro vai dizer, ele não tem que concordar comigo, eu pago minhas contas, né? Ali que vem a autonomia e a independência. Eu não devo uma satisfação ao outro, necessariamente, entende? Então, é nesse caminho que a gente tem que achar. Fica mais fácil também, como eu falei, entender quando
não vai ficar mais fácil. A gente vai ter que criar esse condicionamento de entender quando de fato a gente vai ter que se impor, porque se a gente não se impor, vai começar a doer cada vez mais. A gente vai começar a se sentir muito preso, e aí é aquilo. Se a gente não cria um caminho consciente de evolução em direção ao nó do norte em Áries, né, que é saber reconhecer a minha individualidade, me colocar, falar o que eu penso, o que eu acho, de uma forma respeitosa, né, sem agressividade, se eu começo a criar iniciativa na minha vida e construir as coisas, né, não ficar esperando do outro, a aprovação do outro, o que o outro acha sobre a minha ideia, eu crio um movimento, é a minha vida, né, quanto mais eu fizer isso de uma forma consciente, mais fluido esse trânsito vai ser. E quanto mais a gente ficar só no nó do sul, a gente não vai caminhar, a gente não vai evoluir e o universo vai dar um jeito de criar situações que vão fazer a gente, por bem ou por mal, sair dessa zona de conforto, entende? Então é assim que funciona no nosso mapa natal, e agora com esse direcionamento coletivo de Libra no nó do sul e Áries no nó do norte em Áries, apontando para o caminho de evolução, coletivamente todos nós vamos precisar viver isso. E, gente, o egoísmo é algo que a gente vai precisar trabalhar muito. Como eu falei, é uma individualidade saudável. Porque a gente tem os extremos, né? Aquela pessoa egoísta que só pensa em si mesma, que não pensa no outro. Na sociedade em que a gente vive não funciona assim. Como eu falei, o signo de Libra tem muito a nos ensinar sobre o valor das parcerias. Eu caminho muito bem sozinho, mas eu posso caminhar ainda melhor com o outro, desde que eu saiba o meu limite e que eu faça bons acordos. E é esse caminho do meio que a gente está buscando, tá certo? E olha só como a astrologia é perfeita, né? Que eu venho trazer aqui para vocês, que junto com esse início, né, com essa mudança do eixo de nodos lunares para nó do norte em Áries, nó do sul em Libra, a gente tem o quê? A Vênus ficando retrógrada no signo de Leão. A Vênus, que é a regente de Libra, né? Então, se a gente tá vivendo essa bagagem, onde as nossas relações estão em pauta, e a gente tá olhando aí para o quanto a gente consegue ser verdadeiro com nós mesmos dentro das nossas relações, a Vênus retrógrada em Leão já está ajudando a gente nesse começo a fazer essa revisão, porque a Vênus retrógrada traz esse momento em que a gente tem que refletir, revisar e repensar as nossas relações com a gente mesmo, nossa relação amorosa e afetiva, relação com dons e talentos, se empoderar do nosso valor próprio, trabalhar a nossa autoestima, saber reconhecer o nosso espaço no mundo pra gente fazer bons acordos. É isso que a Vênus retrógrada em Leão já tá fazendo. Então, com essa entrada do nó do sul em Libra, a gente tá trabalhando já uma revisão que vai sim nos ajudar ao longo desse período maior de 18 meses, de 1 ano e meio, onde a gente vai trabalhar esse caminho do meio aí que eu falei pra vocês. Tá certo? E lembrando então que ao longo desses 18 meses, desse 1 ano e meio, a gente vai ter os eclipses então acontecendo nesse eixo de Áries e Libra. Então o nó do norte está lá em Áries e os eclipses acontecendo nesse eixo vão ajudar o que? A acelerar os processos de transformações relacionados a essas temáticas na nossa vida. Então, de antemão, eu já convido vocês todos a pegarem o mapa de vocês e a olharem aonde é que você tem o signo de Libra, aonde é que você tem o signo de Áries, você tem planetas, tem pontos importantes ali, porque essa vai ser uma área da sua vida que vai ser muito chacoalhada, trabalhada ao longo desse 1 ano e meio, para que você tenha um alinhamento. É difícil, é desafiador, é intenso, mas é necessário para colocar a gente num caminho que é um caminho mais alinhado com a gente, porque a gente vive, gente, no modo automático. Então, tanto os eclipses como desses movimentos retrógrados é um convite da gente tentar sair um pouquinho do automático e repensar e revisar e refletir coisas que precisam de ajustes mais conscientes na nossa vida, tá certo? Então, de antemão, já olhem aí para o mapa de vocês, aonde é que você tem. O último eclipse que vai acontecer nesse eixo vai ser no dia 25 de março de 2025, que vai ser um eclipse solar no signo de Áries, tá? Então, é claro, se você tem pontos importantes ou planetas nesses dois signos, Libra e Áries, você vai ser mais influenciado por esse trânsito e por esses eclipses que vão acontecer nesse período, tá? Agora tem uma coisa interessante pra gente refletir juntos aqui, tá?
A última vez que o Nó do Norte esteve em Áries foi de dezembro de 2004, tá? Até junho de 2006. O que é que você estava fazendo nessa época? Tente revisar, tente refletir para entender como é que estavam as suas relações naquela época. Quais foram talvez os aprendizados, né? Coisas marcantes que aconteceram. Gente, faz bastante tempo, né? Já isso. Então, com certeza já somos outras pessoas hoje, né? Então, o que será que aconteceu naquela época que a gente pode ter uma palhinha, assim, entender mais ou menos de coisas marcantes que foram acontecendo naquele período e que, de repente, não é que vão acontecer de novo, tá? Porque eu acho que a gente já teve um aprendizado ali, mas é uma mesma energia, uma mesma influência, tá certo? E atendendo ao pedido de vocês, né, porque foram algumas pessoas que me mandaram mensagem pedindo uma mini leitura específica para os nodos lunares, eu vou fazer, tá? E como eu considero esse um ponto muito importante do nosso mapa, essa mini leitura ela vai ser uma combinação entre eu entender o seu eixo de nodos lunares no seu mapa natal, então entender qual que é o seu caminho de evolução e aprendizado nessa vida individual, e vou olhar também para onde você tem o signo de Áries e qual que é o direcionamento desse aprendizado que você vai ter nesse próximo 1 ano e meio, tá certo? Então eu vou deixar o link aqui na descrição com todos os detalhes para vocês, e se vocês quiserem garantir, já corre lá e garante o seu, porque provavelmente para esse as vagas vão ser limitadas, porque é um trabalho profundo que eu vou fazer, então com certeza eu vou precisar colocar um limite aí, então corre para garantir o seu se você se interessar, tá certo? Gente, esse vídeo com certeza ficou longo, mas eu queria trazer essa mensagem porque é um trânsito de fato muito importante que vai influenciar a nossa vida de uma forma intensa, porém, no meu ponto de vista sagitariana otimista que sou, de uma forma positiva, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o seu like aqui e me conta nos comentários, né, como é que tá esse eixo aí, Áries e Libra no seu mapa astral, o que você tá esperando para essas transformações que vão acontecer aí ao longo desses 18 meses que vem pela frente. E também lembra de já encaminhar esse vídeo para aquele seu amigo que ama astrologia. Um beijão e até uma próxima!